Olá, tudo bem com vocês? Espera, deixa eu tirar minha máscara. Hoje a tia veio aqui para nós matarmos um pouco da nossa saudade, mas primeiro nós vamos orar. Quando nós terminarmos a nossa oração, vamos ouvir uma música e nós vamos ouvir uma história. E eu acho até que depois da música vocês já vão saber sobre quem é a nossa história, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia, pela vida da mamãe, do papai, de toda a minha família. Eu te agradeço. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3 palavrinhas! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! O versículo de hoje está lá em Salmos 23, 1. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Salmos 23, 1. Vocês gostaram da musiquinha? Muito legal, né? Essa música, ela falava o nome de uma criança. Qual era o nome da criança? Samuel. Se você respondeu Samuel, você acertou. A música também fala
que ele era bem pequenininho e que ele ouviu a voz de Deus. Nossa, será que nós podemos ouvir a voz de Deus? A historinha de hoje vai falar desse menininho chamado Samuel. Vamos juntos ouvir sobre Samuel? Então, Ana era o nome da mãe de Samuel. No início, ela não podia ter filhos. E olha, você está vendo Ana chorando porque ela foi ao templo um dia e ela orou e ela pediu, ela suplicou a Deus que lhe desse um filho. Sabe o que foi que aconteceu? Ela pediu ao Senhor e prometeu: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele para o templo para te servir. E ela prometeu. Será que Deus ouviu o pedido de Ana? O que vocês acham? Sim! Deus ouviu o pedido de Ana, ela engravidou de um menino e o nome do menino era Samuel. Muito bem, olha, vocês são muito inteligentes. Ela ficou muito feliz. Você já experimentou pedir uma coisa a Deus e Ele te dá? É maravilhoso, não é mesmo? Mas, quando Ana fez o pedido, ela falou que iria fazer o quê? Entregar a criança ao Senhor, não foi? Será que Deus cumpriu? Perdão, crianças, será que Ana cumpriu o que ela prometeu? O que vocês acham? Sim, Ana cumpriu o que falou. Quando Samuel já estava grandinho, Ana levou ele até o templo para servir a Deus. Vocês estão vendo? Ana está levando Samuel para ser feliz lá. Ele foi muito feliz lá, junto com Eli. Um dia, Samuel estava dormindo no quarto dele e vocês não sabem o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E ele ficou: nossa, que será? Ele pensou que fosse o sacerdote Eli. E ele foi lá: o senhor me chamou? Ele disse: não, Samuel, volte a dormir. Samuel voltou a dormir. Estava lá de novo roncando, quando pensa que não. Samuel, Samuel. Ele já pensou de novo: é Eli me chamando. Correu lá, perguntou para Eli: o senhor me chamou? E Eli respondeu: não, Samuel, volte a dormir. Nossa, Samuel já estava cansado. Foi dormir novamente. Quando ele estava dormindo, mais uma vez: Samuel, Samuel! E agora bem mais alto. Ele correu de novo achando que era Eli que estava chamando. Perguntou mais uma vez: o senhor está me chamando? E aí Eli pensou: ah, é Deus que está falando com o menino. Então ele disse: Samuel, você volte lá para o seu quarto e quando você ouvir a voz, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Nossa, que alegria! Deus estava falando com Samuel. Será que Deus pode falar conosco também? O que você acha? Eu quero te dizer, claro que sim. Deus fala com o pequeno, Deus fala com o grande, Deus fala com todos que o buscam. Por isso, vamos buscar a Deus para que Ele venha falar conosco e nos orientar em todos os momentos da nossa vida, tá bom? Nós vamos revisar o nosso versículo de hoje. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Onde que está? Salmos 23, 1. Um grande beijo e um abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro.